Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, olha, hoje, meu caro Pedro, essa entrevista nós temos o interesse direto. Eu e você, Pedro, e mais alguns aqui na emissora. Dr. Dirceu Antunes de Lima Júnior. Dr. Dirceu é médico geriatra, mas muito mais que isso. Ele possui pós-graduação em cardiologia geriátrica, prática ortomolecular, radicais livres e nutrologia. É membro da Academia Brasileira de Medicina do Ativo Envelhecimento e das associações brasileiras de oxidologia, ozonioterapia. Também integra a Sociedade Brasileira de Estudos da Fisiologia. Todo isso é muita coisa, mas muita coisa necessária a fazer um bom cuidado, né? Eu acho que nós vamos ter, né, a pirâmide da nossa população, ela em 10, 20 anos vai estar um Japão, mas um Japão empobrecido, né? Sim. O Japão tem dinheiro, a gente não tem. E as pessoas estão vivendo mais, né? O que mais a gente encontra? As pessoas estão indo atrasado no geriatra, porque a partir dos 50, 55, você não precisa esperar 60 para fazer um trabalho preventivo. Hoje se trabalha realmente no preventivo, né, doutor Dirceu? Um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Kiko. É um prazer enorme estar aqui com você na Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes Jovem Pan. Esse é um assunto muito interessante, Kiko. Podemos falar isso aí pelo menos uma manhã. Mas eu acredito o seguinte, a geriatria em si espera muito as coisas acontecerem. Hoje, se falando em prevenção, em parte preventiva, os países mais desenvolvidos procuram a partir de 32, 35 anos os cuidados básicos. Uma orientação em relação ao esporte, orientação em relação à alimentação, para que nós não tenhamos, sim, igual você mesmo falou, esse problema de saúde pública que vai ser aqui no Brasil, que nós já estamos vendo aqui, né? Diferente de um país igual o Japão, que está envelhecendo, mas tem uma condição muito melhor em relação ao desenvolvimento econômico, tecnológico em saúde. Tudo isso a gente tem, né, uma vida ativa, a gente vai falar um pouco de esporte, um pouco de tudo isso, e a gente tem algumas situações em relação ao hormônio, né, para o paciente que está encaminhando-se para a terceira idade. Quais são os mitos e quais são as verdades? Kiko, isso é um assunto muito... É uma polêmica ainda, falar de hormônio. É um assunto polêmico, mas na verdade é uma coisa muito simples. Hormônio nós todos produzimos Sim. diariamente. Sim. É uma coisa que faz parte do nosso organismo. Mas se mistificou muito a questão do hormonal. Agora, quando usar, qual é a melhor idade para usar? Isso depende muito, depende do quadro clínico do paciente, depende da realização de exames, principalmente da via de administração que você vai usar e da quantidade. Usando com responsabilidade, com uma boa indicação, não vejo problema. Muito que a gente se vê é mito. Muito. Agora, o que o hormônio faz na vida do paciente? O que melhora? A parte muscular, vigor, a questão da libido? O que muda na vida do paciente e que ele se encanta por ter aquela situação? A gente sabe que existe todo um controle sobre os contadores tumorais. Quer dizer, na verdade, se todo mundo pudesse usar hormônio, seria maravilhoso, né? Sim. Com cuidado, com critério, com indicação Sim. médica. Ele muda a vida das pessoas. Qual é o paciente que passa a fazer o uso responsável do hormônio com acompanhamento médico? Quais são os resultados que o senhor acompanha dentro do consultório nesse sentido? Bem, vamos lá. Vamos separar um pouquinho entre homens e mulheres, tá? O homem, ele tem um declínio hormonal muito antes do que as mulheres. Em torno de 28, 30 anos, quando ele atinge o ápice hormonal, ele já começa a declinar. Mas não, há um cessamento. As mulheres, sim, elas têm um cessamento. Na menopausa, há um cessamento da produção de hormônios, principalmente do estradiol, enfim. O que acontece? Quando você repõe, você traz esse hormônio para uma situação mais fisiológica, enquanto ele está em declínio, você tem uma melhora, um revigoramento, concorda comigo? Sim. Você tem uma melhora física, você tem uma melhora do estado mental, psicológico, você tem uma melhora da libido, você consegue ter uma programação
melhor em relação à atividade física. Tudo isso somado ao modelo de vida mais saudável, isso tudo vai ajudar. Não é só o hormônio. Hoje nós temos que trabalhar com vários pilares. O hormônio é um deles, é muito importante, obviamente, tanto para a mulher quanto para o homem, mas a questão de vida saudável, para se ter uma longevidade, já pensando no envelhecimento, é muito mais importante, na maioria das vezes, do que o uso hormonal isolado. Porque se você fizer o uso do hormônio, não fizer atividade física, você não vai ter um crescimento muscular para fortalecer todo o corpo. Voltando um pouco à sua pergunta, só respondendo, em relação à perda de massa magra, há uma melhora, há um anabolismo, né, muscular melhor, há uma queima de gordura melhor. Mulheres, por exemplo, na menopausa ou no climatério, os calores que são muito frequentes nas mulheres, que é um sintoma que é muito chato, secura vaginal, dor para ter relação sexual, dispareunia, o sono que fica ruim, fora as questões emocionais, irritabilidade, oscilações de humor, em que muitas vezes são confundidas aí, ou diagnosticadas como depressão, como transtorno de ansiedade, e isso é terrível na vida das pessoas, tanto do homem quanto da mulher. Quando a gente acompanha, né, a queda vamos imaginar, da testosterona no caso do homem, você tem as faixas que estão recomendadas pela medicina, a faixa para a tua idade, né? O hormônio pode e eventualmente deve ser utilizado para você voltar a estar fora da faixa, no sentido de ter um pouco a mais. É esse o caminho que se busca, ou em alguns casos apenas repor aquilo que seria normal para a idade? Olha, o equilíbrio é a melhor faixa, tá? Juntamente com cada um tem uma história, né? Com a clínica. Cada paciente é um, cada indivíduo é um. Hoje a parte integrativa fala muito disso. Que é a medicina integrativa. Exatamente. Né? Faz com que o paciente até participe, você integre o paciente da sua consulta, do seu tratamento, faz com que ele consiga estar mais ativo durante o período de vida, o período de longevidade. A medicina integrativa ela fala muito disso. Então, quer dizer, você tem uma condição hormonal individualizada, não vamos falar em faixas, mas vamos colocar aqui, quando você eleva o hormônio e deixa numa faixa fisiológica, ou seja, em que não vai causar nenhum dano para o organismo, tanto masculino quanto feminino, você está, sim, melhorando a qualidade de vida desse indivíduo. Concorda comigo? Com certeza. Então, eu acho que esse é o melhor caminho. É o equilíbrio. Claro que com realização de exames, com atendimento profissional adequado e com responsabilidade. As vias de administração também são muito importantes. Acho que depois nós podemos falar um pouquinho sobre vias de administração. Vamos falar delas. Vias de administração são várias. Existem o hormônio injetável, a parte injetável. Existem os implantes hormonais, que hoje é uma ferramenta muito mais moderna, com a liberação hormonal muito mais segura, coerente, não depende do paciente, não depende do uso do paciente. Ele é automático. Da frequência. Você coloca, um procedimento muito simples, debaixo da pele do paciente, área de gordura, e ele vai liberando dia a dia aquilo que que a pessoa precisa realmente. Adequada. É mais adequado. Agora, existe a pergunta que o Reginaldo Anselmo está acompanhando a gente pelo YouTube. Ele diz o seguinte: por favor, pergunta ao doutor Dirceu sobre as vitaminas. Muita gente toma muita vitamina por conta própria. Qual a sua opinião? Eu vou colocar aqui vitamina D, outras suplementações. Primeiro, as pessoas fazem sem acompanhamento médico. Vai na farmácia, vê um produto, acha bonito, a embalagem é legal, vai lá e começa a tomar. Sim, é cultural isso. Mas a vitamina C, ela tem uma função muito importante, principalmente, já que nós estamos falando aqui da parte integrativa ou da parte de envelhecimento, principalmente para aquele paciente que está envelhecendo. Nós hoje, na nossa alimentação, no dia a dia, o estresse, os alimentos processados, enfim,
Os vilões, né? São os vilões. O que acontece? Você não consegue, com o envelhecimento, absorver aquilo que é necessário. Então, a suplementação, que é um complemento da alimentação, ela sim é muito importante no dia a dia. Hoje está muito... Mas orientada, né? Orientada e eu vou além. Quando você faz a dosagem da vitamina, ela realmente está baixa, você vai fazer uma suplementação, uma complementação. Agora, existem casos, por exemplo, paciente operado de cirurgia bariátrica, há uma necessidade, sim, de um complemento, de uma suplementação. Ferro, especialmente. Ferro, né? especialmente, vitamina B12, ácido fólico, dentre outras, né? Vitamina C, vitamina D3. É uma necessidade muito, muito grande desse paciente usar. Vou fazer uma pergunta para o senhor e quero mandar um abraço à doutora Renata Antunes, que também ela faz um trabalho, ela é neurologista e faz um trabalho incrível com a questão de como é que chama? Estimulação transcraniana magnética. Aí a gente está falando em depressão do paciente que está caminhando para a terceira idade, que procura o geriatra. Existem alguns momentos em que há as questões cognitivas, e aí a doutora Renata entra com várias avaliações nesse sentido. Tem muito isso acontecendo, paciente às vezes com depressão, paciente com algum lapso de memória. Como é que se trabalha em conjunto hoje? Existe. Kiko, o declínio cognitivo, ele é uma realidade hoje também na idade, vamos colocar, na idade geriátrica. Mas nós estamos vendo hoje, devido ao estresse, à correria do dia a dia, essa mobilidade que nós estamos tendo hoje aí, que está desvairada. Redes sociais, muito tempo no celular. Muito celular, exatamente. Isso leva a lapso. Na verdade, muitos pacientes chegam, pelo menos na geriatria ou até na neurologia, com um quadro, olha, é um quadro demencial, é Alzheimer, por exemplo. Você vai investigar e não é. Nós temos que pontuar aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, que muitos quadros são por outras doenças, como, por exemplo, problemas de tireoide, hipotireoidismo, uma hipovitaminose, ou seja, uma baixa de vitamina B12, também leva a um quadro de cognição importante, tá? E o quadro demencial e a baixa cognição ao longo do tempo, juntamente com o quadro depressivo, muitas vezes confundem. Uma coisa tem a ver, leva a outra ou piora a outra, entendeu? E é uma coisa que, se você não cuidar antes, em especial com a geriatria, você corre um risco maior, né, de ter o processo demencial, seja ele por N situações, não necessariamente o Alzheimer, embora ele obviamente também está crescendo e o diagnóstico hoje é mais apurado rapidamente. Aí eu pergunto para o senhor, a gente está falando em medicina integrativa e nós estamos falando em nutrologia. Acho que duas bases importantes, de qualquer que seja a consulta que o senhor possa ter, que eu sinto aquilo que o senhor discute, atividade física, boa alimentação. E o resto, obviamente, vem para complementar todo esse aspecto, porque também tem gente acima de peso, Sim. Tudo isso há problema do cardíaco. Como é que a gente faz isso conversar, né? Como é que entra a nutrologia nessa história? O Kiko, a mudança de hábito, o grande divisor na vida do paciente é a mudança de hábito. A mudança de hábito, ou seja, adquirir hábitos saudáveis, não é muito simples. O dia a dia da alimentação, isso que eu estou falando, a correria das pessoas... É um processo de muita coragem do paciente, né? De mudança, ele tem que querer. Não adianta, ele vai ao consultório, nós solicitamos exames e ele vai ficar com a parte lá fora para ele seguir. Mas a nutrologia é muito importante. A alimentação é uma base fundamental desse pilar, tá? O sono. Você falou um pouquinho também em relação ao quadro demencial, só para fechar. Hoje, com o avanço das técnicas e exames, existem testes genéticos já muito mais apurados. Você tem exames em relação à radiologia muito mais apurados, que também vão favorecer o diagnóstico do quadro demencial. Voltando um pouquinho para a base da nutrologia, é muito importante, sim, alimentação saudável. Hoje, a nossa alimentação, nós estamos comendo muitas coisas que nós não sabemos exatamente o que tem ali. A verdade é essa. Você vai pegar... Até o pão com álcool, né? Se levantou essas semanas, né?
eu vi. Comer 2 sacos de pão, você vai dirigir, vão pegar no bafômetro, né? Exatamente. Mas é um exemplo, né? Parece brincadeira, mas é verdade, exatamente, né? Exatamente. Então, a alimentação é muito importante. A atividade física é outra forma muito importante. Eu estava vindo aqui para o estúdio e vi você falando do maratona do guarda, né? Sim, o Hermes vai trazer o maratonista, nem precisava trazer, o guarda correu mais aqui. Exatamente. Você vê que a importância das pessoas estarem bem, de saúde e em condições físicas em todas as áreas. É verdade. Entendeu? Isso é muito importante. Eu falo isso porque eu sou um defensor da utilização do hormônio de maneira com muita qualidade, já usei. Você realmente muda, e o doutor Disseu falou uma coisa assim, ó, você tem que querer mudar de vida em algumas coisas. Não adianta ir no médico e não mudar de hábito. É um processo que você precisa assumir um compromisso consigo próprio. A doutora Renata está aqui nos assistindo. Beijo, Renata. Eu acredito muito nessa questão, né, no próprio trabalho da geriatria, poder ter um trabalho diferenciado. Por isso que eu digo, o doutor Disseu, ele casou certo com a médica na especialidade certa, ele é tão esperto para poder complementar o trabalho dele. E o dela também, o dele, troca. Os clientes, os pacientes podem ser os mesmos. Eu quero copiar. Bom, doutor Disseu, a gente fala sobre a prevenção, né, de obesidade, a prevenção de doenças cardiovasculares. Tem que emagrecer, tem que fazer atividade física. Se já tem problema orientado, pode fazer atividade física também com apoio de um profissional da área de educação física? Sim, Kiko. Obesidade, problema de saúde pública mundial, né? Isso todos nós sabemos. Nós da alimentação que o senhor falou agora. Alimentação, estilo de vida, enfim. Atividade física é fundamental. Agora, ela deve ser orientada. Tá? Você estava falando do comendador, da corrida, isso que eu ia enfim. falar, o comendador é um exemplo. Da corrida, é um exemplo. Mas ele tem uma genética favorável, ele se cuida, ele se prepara muito para isso. Ele bebe vinho também. Também. Mas não é pecado, não. Não, né? Depende da dose. Exatamente. Tudo depende da dose. O veneno o remédio pode virar veneno, né? Depende da dose. Então, o que eu penso? A atividade física é fundamental, ela deve ser orientada. Hoje nós temos aí várias maneiras, vários profissionais. Você não precisa de grandes recursos, não precisa de recursos para poder ser orientado. Nós temos pistas, você tem tudo que você... Tudo tem acesso fácil. Até o crossfit adaptado, né? Crossfit adaptado, enfim. Então, a atividade física realmente, em relação à obesidade, é uma ferramenta fundamental, aliada aos outros pilares que nós falamos aqui. Mudança de hábito, a parte nutricional, enfim. Como é que o ozônio e a questão de soroterapia entram na vida da geriatria, né? Porque na Alemanha o uso do ozônio é uma coisa maluca. Me parece até que não é interesse da indústria farmacêutica do crescimento do ozônio, porque ele vai atuar em muitas áreas que eventualmente possa trazer a redução do consumo de remédios. Olha, Kiko, eu adoro ozonoterapia, eu acho uma ferramenta fundamental, é uma ferramenta maravilhosa para se trabalhar, como as outras na área médica, entendeu? Foi muito questionável, é debatida, hoje o uso está sendo... Está sendo comum usar a ozonoterapia por aí, e isso também não vejo com bons olhos. Porque depende de quem faz. Exatamente, a maneira. É como aquela história do peeling, né? Que matou aquela gente despreparada para aplicar atividade que é médica. Exato, eu acho que tem que ter preparo, eu acho que tem que ter boa indicação, eu acho que tem que ser feito num ambiente adequado. Para que coisas se tem como utilização a questão do ozônio? Ozonoterapia? Para várias doenças. Eu vou te falar aqui algumas situações vasculares, igual nós estávamos falando aqui. AVC, por exemplo, que é uma doença muito, muito extensa aqui no mundo inteiro. Doenças autoimunes. Mas eu gosto muito da ozonoterapia, você falou na parte geriátrica, no estímulo imunológico do paciente. Ele é um grande imunomodulador. Ele ajuda muito o paciente, ao próprio organismo, a se defender das várias doenças. Eu tive até com cicatriz, eu tive uma cicatriz na cirurgia, o ozônio fez toda ajuda. A qualidade. Então, fora a cicatrização, fechamento de feridas, enfim. Mas é uma boa ferramenta, desde que seja bem utilizada, bem indicada, de uma maneira correta e por um profissional que realmente saiba o que esteja fazendo.
O que ele deixa feliz, né? O senhor montou uma clínica. Aliás, eu fui na inauguração da clínica do Dr. Disseu, né? Faz tempo já. E a gente vê, na verdade, que as pessoas estão se cuidando antes de uma maneira constante. É quase como o geriatra virar o médico da família, ele vai acompanhar aquele paciente até os últimos dias dele. E dando qualidade de vida, apoio, aquilo que é necessário, remediando, né? Com aquilo que pode fazer e trazer de benefício para o paciente. Sim, a nossa clínica aqui em Sorocaba, o conceito era esse. Desde o início, você esteve na inauguração. Mas agora eu estou na idade de ser paciente. Exatamente. Já estou discutindo aqui. Não, mas não tem a idade de ser paciente. Você vê, nós tratamos... ele pode entrar antes na vida da gente. Olha, eu tenho paciente de 30 anos na clínica. Como você falou, o geriatra acaba sendo médico de família. Sim. Então, às vezes a pessoa, posso levar meu filho, enfim. Mas você faz um cuidado a partir de 30, 32 anos. E como eu tenho paciente lá de 90 anos, muito bem, de 75 mais, correndo pelo mundo todo. Aí. O Hermes é modelo da clínica, um exemplo, né? É um exemplo. Tem uma pergunta de ouvinte aqui. Isso, Kiko Palhares. Bom dia, sou Celso Camargo, do bairro do Guadalajara. Gostaria de saber uma coisa. Minha mãe tem Parkinson e minha dúvida é, tem como saber com o exame se a hereditariedade desse problema vai passar para os filhos ou netos? É o ouvinte Celso Camargo, do bairro Guadalajara. Olha, Celso, o mais importante é ouvir a história do paciente, tá? Parkinson é um diagnóstico difícil de ser feito. Muitas das vezes não é Parkinson realmente. É um diagnóstico mais clínico. Parkinson medicamentoso. Exato. Né? Então, o diagnóstico é mais clínico. Existe também a parte medicamentosa que vai levar a um quadro semelhante. Então, o que eu vejo? Há sim uma possibilidade de você ter na família, tá? Mas tem que saber exatamente, é Parkinson, não é, o diagnóstico foi realmente bem feito sobre a doença ou não, tá? No consultório, a Renata mesmo vê isso, muitos pacientes vão como Parkinson e na verdade não é Parkinson, tá? Eu posso dar meu testemunho pessoal, eu tenho que fazer uma medicação e fazer uso dela me dá o tremor, mas ela resolve a minha vida, ela protege os meus neurônios, né? E eu sou filho de um paciente, meu pai teve Alzheimer durante 16 anos, né? E eu não tinha ninguém do lado da minha mãe, que é uma família muito longeva, minha avó morreu com 95, a minha bisavó com 98, né? Os irmãos da minha avó todos acima de 80 faleceram. E eu tenho uma tia que é a irmã mais nova da minha mãe com Alzheimer, ela está no processo demencial pleno, né? Então assim, não tinha dos dois lados, tem dos dois lados. Agora, se a gente for ficar pensando, é claro que a gente já tem lápis, a gente fica nervoso, sim, porque está achando que é um quadro. Então a melhor coisa é a atividade física, se alimentar bem, procurar um médico da sua confiança, né? Existem realmente hoje exames, aliás, exames às vezes muito caros para ver a questão genética, mas eles exigem, né? Existem. Hoje a biotecnologia está aí. Existem muitos testes genéticos. Eu costumo, às vezes, receber pacientes querendo fazer teste genético. E a primeira pergunta é o seguinte: você vai mudar sabendo... Por exemplo, eu tenho uma genética para doença cardiovascular, para infarto. Tá, o que você vai fazer? Vai parar de fumar? Você vai fazer atividade física? Você vai mudar o hábito alimentar? É a primeira pergunta, porque muitos querem fazer o teste. Mas depois... O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Com essa informação. Tá? Porque quando o teste chega na nossa mão, é muito simples. Ó, isso ou não. E depois... o teste, se você fizer tudo que pode evitar, você já está se ajudando. Exatamente. Esse é o principal. Esse, na minha opinião, é o principal, Kiko. Temos mais uma pergunta de ouvinte. Opa, está chovendo pergunta de ouvinte hoje. Nós vou ter que encerrar com o doutor Disseu, era assunto para o dia inteiro, né? Mas a gente, numa próxima oportunidade, aprofunda essa questão. É ouvinte perguntando? Vamos lá. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, Alana. Alana, será que você consegue passar para o doutor? O doutor, ele parece que é especialista em geriátrica, né? Mas eu queria fazer uma consulta com ele agora. Eu tive dengue, né? Há uns 20 dias atrás, né? Fiquei bem mal, né? E depois da dengue, daí começou a dar esquentou os pés, todo dia, noitinha, tardezinha. A sola do pé dói, esquenta com quem tá fervendo, né? E, inclusive mudou até as cores das minhas pernas, escureceu um pouquinho, né? As minhas duas pernas. Eu gostaria de saber com ele, eu tenho que passar com que especialidade? Com vascular, esse esquentamento que tá dando na perna de vez em quando? E se ele tem já uma orientação para mim? Obrigado.
Olha, aqui tem o Danilo Depiot, é o seguinte, que o Mendonça precisa mesmo de um geriatra. A pessoa já provoca. Ó, a doutora Renata... O Mendonça é ouvinte diário aqui. Ó, a doutora Renata Antunes, que é médica neurologista, esposa do doutor Dirceu, ela está aqui no chat também no YouTube. Ela diz o seguinte: a genética influencia na questão do Alzheimer 20% no desenvolvimento da doença, enquanto o estilo de vida influencia 80%. Obrigado, doutor Renata. Olha, tá aí o Mendonça depois da dengue. A Lana faz crossfit e depois da dengue ela está no processo de voltar aos treinos. Realmente modificou muito a qualidade de treino de crossfit. Estávamos falando isso hoje, né, Alana? A Lana tá aí com 39, 38 anos e ela faz crossfit, mas depois da dengue ela ainda não está legal. Agradecendo primeiro a doutora Renata, que nos elucidou aí 80% de condição de mudança de hábitos e o resto é genética. Respondendo ao ouvinte, a dengue que ele teve, agora não dá para saber clinicamente, pelo que ele me falou, eu acho que ele deve procurar um vascular. Tá? Ele tem uma sensação de calor na perna, não sei se incha, se ele tem, se esquenta o pé. Não vai precisar usar meia com esse frio, é uma delícia, Mendonça. Se ele é diabético, se não hipertenso, enfim. Mas eu acho que... de maneira geral. De maneira geral, procura o clínico geral, dependendo da idade, pode procurar-se um geriatra, ou vai diretamente para o vascular, que se não for da área dele, ele vai encaminhar para o colega resolver. Muito bem. O vascular é o encanador, gente. Exato. Doutor Dirceu, olha, eu queria falar muito mais, a gente fica combinado de falar mais outro dia. Muito obrigado mesmo, né? A gente falou aqui, uma coisa que a gente deixou de falar foi prática ortomolecular, radicais livres. Soro, né? Soro, né? Pouquinho. Faz bem. Complexo B também é muito bom, só né? falar um minuto que sei que o tempo está... É que tentaram, há pouco tempo atrás, falando muito de soro, demonizando o assunto, polemizando demais o assunto. Mas vamos lembrar que soroterapia ou infusão de vitaminas por veia é uma via de administração. Você tem pacientes que não têm condições de ingestão da medicação, de vitaminas, de remédios, enfim. Então, a via ela pode ser tanto usada para remédios, um antibiótico, enfim, como também para infusão de suplementos e vitaminas. Não tem nada de errado nisso. É uma via de administração excelente, independente da idade. É uma eleição exatamente, pelo como fazer, né? De como fazer, da indicação e do acompanhamento. Simples assim, não tem... nós não podemos demonizar um assunto, polemizar um assunto, sem o entendimento adequado para quem usar, quando usar e como usar. Eu acho que isso aí, eu queria falar, por favor, você pode falar. Para que as pessoas tenham esse entendimento, que soroterapia, ou não falar em soroterapia, falar de infusão de vitaminas ou suplementos por via venosa, é uma realidade no mundo inteiro. Todo mundo usa, tá? Desde que com indicação, na medida certa e na via de administração correta. É só uma via de administração e que pode sim ajudar muitas pessoas. Na questão do soro. Na questão do soro. Muito bem, doutor Dirceu. A gente volta falando de mais coisas, os ouvintes aqui sempre questionando, aprendendo, e essa área é muito importante porque o ouvinte da PAE é de 25 mais. Então, assim, o nosso público é um público consolidado de idade. Aliás, eu quero agradecer imensamente, né, aos nossos parceiros. A gente faz muitos anos que a gente não tem a rádio tão lotada. A gente basicamente não tem mais espaço dentro da nossa grade comercial. Então, às vezes, como é muito longo o nosso status de apoio, mas é um carinho muito grande a gente ter, está crescendo, e durante muitos anos, eu sou 35 anos radiodifusor, e a gente realmente está numa fase muito importante de ver parcerias, de ver apoios, e vocês que estão nos ouvindo precisam ter informações de qualidade, como a vinda do Dr. Dirceu de Lima Júnior aqui na Jovem Pan. Falamos de geriatria, falamos de condição cardíaca, de estilo de vida, e olha, se a gente pudesse resumir
A doutora Renata, que é a esposa do doutor Disseu, ela é médica neurologista, né? A gente estava falando com o doutor Disseu e com ela, né? A clínica também se trabalha muito entrosado nesse sentido dos pacientes, de acordo com a necessidade, mas que 20% de uma doença é genética, 80% é estilo de vida. Vamos agarrar um bom estilo de vida. Os médicos geriatras, como o doutor Disseu, cuidam disso. Procure o seu geriatra de confiança, não deixe de visitar o seu médico, né? Fazendo o trabalho preventivo, como especificamente o doutor Disseu tem feito, mudado a vida de muita gente. Que continue assim. Aqui o Rogério Bolino mandando um abraço para nós todos, em especial para o doutor Disseu, um grande amigo de infância. E olha, o Wilton Mendonça diz o seguinte: ele não é diabético e não está inchado as pernas, ele tem 60 anos. Bom, foi o que nós entendemos aqui, por isso que a consulta online, em rádio, nem sempre é a mais eficiente. Então, se você está com o pé quente, disse o meu caro Mendonça, é importante um olhar para a questão cardiovascular, né? Ou então um clínico geral, um geriatra, para poder te dar essa resposta. Tá bom? Doutor Disseu, obrigado. Um grande abraço. Hein? Obrigado, Kiko. Obrigado a toda a equipe. Agradecer a todos os ouvintes da Jovem Pan pela oportunidade e sempre que possível, nós vamos sempre gostar, né? Claro. Gostaria sempre de estar aqui com você. A gente também. Para elucidar e falar do que a gente mais gosta, mais ama, que é a medicina preventiva, Você estilo de vida. Nós fazíamos medicina, telemedicina, né? Mas rádio, medicina não é tão fácil assim. Aqui realmente são os mitos e verdades, as informações sempre de qualidade para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Falamos com o doutor Dirceu Antunes de Lima Júnior, médico geriatra.